Muito bem. Continuamos meditando e pensando no ensino de Jesus acerca da felicidade. As bem-aventuranças poderiam muito bem ser chamadas de segredo ou o segredo de Jesus para a felicidade. E nós temos pensado aqui na felicidade como sendo felicidade fora da caixa. Né? Qual é o sentido de fora da caixa? Hoje em dia, a ideia é alguma coisa que foge do padrão, daquilo que é o normalmente aceito e praticado. Então, o sentido que Jesus dá à felicidade, ou o caminho para a felicidade, é totalmente distinto. E até o conteúdo, né? É distinto daquilo que o mundo ensina. Nós vimos isso desde que meditamos e começamos a meditar sobre as bem-aventuranças. Meditamos sobre a primeira, segunda, terceira, quarta hoje de manhã. E agora estamos na quinta bem-aventurança, caminhando já para quase encerrarmos no próximo domingo as bem-aventuranças. Pois bem, o tema, então, é este, hoje à noite. Amor sem filtro é igual a misericórdia. Misericórdia significa amor sem filtro. Daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é que significa hoje na sociedade, nas redes sociais, a expressão cancelamento, né? Porque aqui a ideia é contra a cultura do cancelamento. E o que quer dizer esse amor sem filtro? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, mas vamos ler o texto juntos? Vamos lá? Diz assim, vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso? Misericordiosa? Você é? O que é que significa, afinal de contas, ser misericordioso? Ser misericordiosa? Você já viu, ou quantas vezes você já viu alguém ser cancelado? Nessa expressão, entre aspas, na sociedade. Eu estava vendo, de vez em quando, eu procuro ver quais são as notícias da semana, pelo menos uma vez por semana, ver quais são as notícias. E vi, então, que uma famosa youtuber, né? Ou, na verdade, influencer, como gostam de ser chamados, né? Com cerca de 50 milhões de seguidores. 50 milhões de seguidores, né? A gente espanta um pouquinho com esses números, só para lembrar que esses números podem ser comprados, viu, gente? Existe, sim, essa forma. Mas, enfim, 50 milhões, muito influenciadora, foi falar sobre as tais das BITs, né? Lá na Câmara dos Deputados, e foi um verdadeiro circo aquilo lá, etc. Mas o que me espantou é que, logo depois do seu testemunho, ela foi totalmente despojada, né? Com uma caneca, bebendo, parecia que não estava dando muita bola para aquilo que estava acontecendo ali e para aquilo que estava acontecendo, porque, na verdade, o que foi denunciado é que ela estaria ganhando dinheiro para fazer propaganda das BITs e teria assinado um contrato que cada vez que alguém perdesse, ela ganhava. Olha que coisa triste. E ela, em vez de estar ali com misericórdia por aqueles que perderam, né? Para ela ganhar, ela meio que zombou, enfim, tinha deputado fazendo selfie com ela, para mandar para a esposa, coisa desse tipo que, infelizmente, está se tornando, parece, coisa comum. Mas o que me chamou a atenção foi que, logo depois, saiu o seguinte anúncio. 5 milhões de seguidores dela cancelaram, cancelaram logo após a saída. O que é isso para quem tem 50 milhões, né? Ainda tem 45 milhões. Mas o fato é que está muito presente essa ideia de cancelamento. Alguém comete um erro, fala alguma coisa que eu não gosto, eu cancelo. Esta é a ideia. Não confundir com cancelar CPF. Cancelar CPF é uma outra coisa triste, né? Que na verdade se refere à morte da pessoa, né? E tem gente que brinca com esse tipo de coisa. Mas enfim, aqui a ideia é essa. Pois bem, nós vivemos uma cultura do cancelamento, né? Uma prática moderna onde pessoas são publicamente rejeitadas, e a ideia normalmente é publicamente. Por conta de um erro, uma fala errada, não é? Algo que disse que não foi bem colocado. Não é? Essa é a cultura que nós estamos vivendo hoje. E essa ideia, essa cultura do cancelamento, pouco lugar dá para arrependimento. Falhou, é cancelado. Não tem chance. Alguém disse, aliás, vivemos numa sociedade que julga, e aqui o contraste é com Deus que perdoa. Mas alguém já disse, este autor, da Universidade de Harvard, ele escreveu o seguinte, dentro desta ideia da cultura do cancelamento. Cancelamento é um tribunal sem apelação. Mas eu fiquei pensando, quantas vezes eu cancelei alguém? Não publicamente, talvez, mas talvez até no segredo do meu pensamento, do meu coração, porque a pessoa errou. Não quero mais saber. Não quero mais saber. Quantas vezes esta cultura também nos alcança, não é? Não há
apelação, possibilidade de arrependimento. Não é? Eu também já fui réu desse tipo de tribunal. Não é? Mas, enfim, esta é uma cultura muito presente. A ideia é cancelar a influência que a pessoa possa ter por meio de redes sociais, essa é a ideia. Mas, principalmente, está por trás disto. Não há espaço para erro. Está cancelado. Esta é a ideia. A frase amor sem filtros, né? Essa é uma expressão também contemporânea. Qual a ideia dos filtros? Está ligado muito aí às redes sociais, do Instagram, etc., né? Em que aparece ali uma imagem da pessoa, um perfil da pessoa, todo cheio de filtros. Para filtrar aquilo que pode não agradar. Você é ensinado a agradar, você é ensinado a passar uma imagem daquilo que de fato você não é. Então, quando pensamos no amor sem filtro, nós estamos pensando num amor genuíno, autêntico, incondicional, livre de aparências ou de máscaras. Um amor sem julgamentos. Essa ideia contrasta com a ideia do amor com filtro, que é esse amor superficial, seletivo, baseado nas aparências, naquilo que não é real. Pois bem, em uma sociedade marcada por filtros, né, do Instagram, das redes sociais e tal, né, de imagens e de padrões irreais, o amor sem filtro sugere um amor contrário a esta cultura da performance, né? A ideia de você produzir uma imagem daquilo que, na verdade, não é real. Este versículo que nós lemos, como é que é o versículo mesmo? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Esse versículo fala, portanto, da misericórdia, que é, na sua essência, um amor sem filtro. Misericórdia é um amor sem filtro. Porque não ama apenas aquilo que é perfeitinho, pelo menos na imagem. Não, ama apesar de. Vocês lembram lá no passado, eu não sei que ano foi, né? Mas eu era jovem ainda, e eu me lembro que saíram umas figurinhas que falavam sobre o amor. Amar é, né? Aí tinha lá uma frase, um negócio bem bacana, né? A gente colecionava aquelas frases bacanas, né? Pois bem, o amor sem filtro é isso, é o amor misericordioso, ou é a misericórdia. O amor sem filtro é aquele que não exige que a pessoa mereça o perdão, o cuidado, o acolhimento. É amar e agir com compaixão, mesmo quando há motivos humanos para se afastar, punir ou cancelar. Isso é o amor. Cantamos há pouco o amor maior. O amor melhor de Deus por nós. Amor que precisa fluir através de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações. E esse é o amor de Deus, o amor ágape. Está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Se o Espírito de Deus habita em nós, e quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, irmãos e irmãs, este amor está em nós e precisa fluir através de nós, alcançando as outras pessoas. Jesus, ao contrário do mundo, da sociedade do cancelamento, da sociedade do amor com filtro, né? Jesus adotou, ou pregou, anunciou e ensinou o caminho oposto. Misericórdia é o amor sem filtro. É o amor que enxerga a falha, mas escolhe restaurar, não cancelar. Este é o amor de que Jesus nos fala na palavra. Eu quero pensar com vocês rapidamente sobre 3 aspectos que me chamam a atenção aqui, nesta expressão, neste ensino de Jesus, nesta bem-aventurança. Primeiro, a misericórdia como antídoto. Qual é o significado da misericórdia? Mateus capítulo 5, versículo 7, o texto que nós estamos lendo fala-nos sobre isso. E lá usa uma expressão para misericórdia, que é esta palavra grega que está aí em amarelo, né? Vamos ver quem é que lê para nós aí? Misericórdia. Já traduzindo, né? Já leu traduzindo, é isso mesmo, é misericórdia, aquilo ali que está escrito, né? Eleemon, é isso que está escrito, eleemon, não? Do grego. Pois bem, é esta palavra que Mateus usa. Se refere a alguém que age com compaixão. Compaixão é quase que o sinônimo aqui de misericórdia. Aquele que age com compaixão diante do sofrimento. Sofrimento do outro, claro. Mesmo sem obrigação legal. Tá? Então, age diante do sofrimento do outro, mesmo e apesar, às vezes, das falhas. Vou dizer uma coisa, fazer uma pergunta difícil para vocês. Alguém te fez mal. Você cancelou. Você cancelou essa pessoa. Não é? Fez o julgamento silencioso ou faz o julgamento silencioso na sua mente. Cancela. Não quer mais saber.
Lá pelas tantas, essa pessoa te procura. Está precisando de uma oração, não é? Porque está doente. O que é que você faria? Esse é o ensino, esse é o que a gente faria com amor, normalmente com filtro. Não é? Porque pode ser que muitas vezes a nossa tendência seja: Senhor, bate mais, Senhor. Merece. Merece. Porque a misericórdia não é muito característica humana. Você lembra de Davi? Davi numerou o povo. Deus mandou por meio de Joabe e disse: não faça isso. Ali estava toda a vaidade de Davi colocada. E aí, o profeta vem a Davi e diz assim: olha, escolhe o que é que vai te acontecer como castigo pela tua desobediência. Davi vai responder para o profeta uma coisa muito interessante. Ele disse que eu não caia na mão dos homens, mas na mão do Senhor. Por quê? Ele vai explicar lá. Porque Deus é misericordioso. Davi aprendera em toda a sua história, em toda a sua vida, que a misericórdia é essencialmente característica de Deus. Mas normalmente não é a nossa marca como humanos. A nossa atitude é, infelizmente, muitas vezes, amar com filtro. A história da mulher adúltera, fazendo aqui uma pequena digressão ainda, a misericórdia é diferente de um sentimento, tá? Não tem a ver com sentimento. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. É o que às vezes nós vamos dizer. Eu ainda não senti, tá? Eu não vou perdoar. Tem nada a ver com sentimento. Assim como amor não é sentimento. Como é que é, pastor? A história é essa. Não é sentimento? Biblicamente não. 1 Coríntios capítulo 13. O que diz lá? Não precisa recitar todo o texto. Mas ele vai falar sobre o amor. O que o amor faz? O amor não é invejoso. O que mais? É longânimo. O que mais? Não arde em ciúmes. O que mais? Ele vai falando, não faz algumas coisas e faz outras. Amor é verbo de ação. Não é sentimento. Eu não sinto vontade de amar. Te vira. Porque amar é ordem, imperativo divino. Né? Então, é muito interessante a história de Jesus e a mulher adúltera. Desculpe, não. Eu ainda estou no significado, né, gente? Ainda estou no significado. O exemplo bíblico da misericórdia está em Lucas 10, 25 em diante. É a história do bom samaritano, se lembram? O homem foi assaltado, foi largado lá. É uma parábola de Jesus. É uma história que Jesus conta para ilustrar uma verdade, para responder uma pergunta. Qual era a pergunta? A pergunta do religioso a Jesus era: quem é o meu próximo? Porque Jesus estava falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo, então, para eu saber a quem eu devo amar? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. E diz lá que 3 personagens passaram pelo caminho onde estava aquele homem. Passou um sacerdote, passou um levita e passou um terceiro, que era um samaritano. Gente, o camarada que estava lá, caído, todo machucado, era judeu. O camarada que o socorreu era samaritano. Sabe qual era a postura do judeu para com o samaritano? E também vice-versa. Ódio, ressentimento, raiva, cancelamento. Aí esse homem samaritano vem e socorre aquele homem, manda ele, coloca ele numa pousada, paga e diz: olha, usa o que for preciso para ele ficar bom. Eu vou passar de volta aqui, te pago tudo que tiver gasto com ele. Olha que coisa. Aí Jesus volta para o religioso que perguntou: quem é o meu próximo? Aí diz: quem é o próximo daquele homem que estava lá caído? O que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia. Então, isto é misericórdia. O judeu, com sua raiva, o seu ódio contra o samaritano, não merecia misericórdia. Não é verdade? Não merecia. Tinha raiva, não recebia, não é? Tinha ódio mesmo. Eu já expliquei aqui porquê, né? Tem um fator histórico aí. Mas é isso. Misericórdia é isso. É usar de compaixão, mesmo com aquela pessoa que não é perfeita. Amar sem filtro. É isso. Foi aquele homem, o que ele fez naquele momento. Somente o samaritano viu, se compadeceu e agiu. Então, misericórdia não é apenas sentimento. Lembram? A gente falou aqui, é ação. Olha o que Agostinho de Hipona escreveu, um dos maiores teólogos, né? Escreveu acerca da misericórdia. Vamos ler junto? Vamos lá? A misericórdia é o quê? Reflexo visível do amor invisível de Deus. Eu quase não concordo muito com Agostinho, porque o amor de Deus se tornou visível na cruz do Calvário.
Mas aqui está se referindo ao amor pós-crucificação, o amor por nós, não é? Nesse sentido. Então a misericórdia é o reflexo visível do amor invisível de Deus por nós. Amém? Misericórdia é isso. Segundo princípio, segunda verdade, o amor sem filtro. O que é esse amor sem filtro? Nós temos uma história em que Jesus se encontra com uma mulher apanhada em adultério. Esta mulher, segundo a lei, deveria ser apedrejada até a morte. Nada se diz sobre o homem apanhado lá com ela, só sobre a mulher. Assim era a sociedade. E assim ainda continua sendo a sociedade humana. É isso. Então, nós temos aí que a multidão pretendia fazer o quê com a mulher? Cancelar. Queria cancelar, e aí era o CPF dela, tadinha, nem existia CPF naquela época, mas queria cancelar, queria apedrejar a mulher até a morte. Por quê? Porque a lei manda. O que é misericórdia? É mesmo que a lei mande. Mesmo que a lei mande. É amar, é ter compaixão. Pois bem, Jesus faz o que naquele momento, gente? Ele simplesmente escreve no chão. Alguém já disse, tentando aí descobrir o que é que Jesus escrevia no chão e por que que a multidão começou a se retirar de mansinho, sem falar nada, cada um foi saindo. Dizem que o que Jesus fez foi escrever no chão os pecados que ele conhecia, certamente, porque conhecia o homem, de cada um desses aí. Então, na medida que ele escrevia o pecado do camarada, o camarada olhava e disse, ele sabe, deixa eu sair de fininho aqui. Foi saindo, até não restar mais ninguém. Silêncio total. É a cena que nós temos ali. Aí Jesus diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Observação, Jesus não ignora o pecado, mas ele oferece oportunidade de mudança. Não é que ele simplesmente ignorou e disse, está tudo bem, está tudo... Não. Tanto que ele diz para a mulher no fim, vai e não peques mais. Então não é que ele ignora o pecado. Misericórdia não é ignorar o pecado. Misericórdia não é fingir que não houve nada. Não foi nada, não, que isso, já passou. Já ouviram essa expressão? O pessoal é brutal com você. E aí quando você às vezes mostra ressentimento, mágoa, você diz, não, já passou. Mas já foi muito tempo. Não foi nada para ele. Ou para ela. Mas foi para você. Então, misericórdia é isto. Jesus não ignora o pecado, oferece oportunidade de mudança, e ele diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Isso é misericórdia, é amor que corrige com graça. Não com destruição pública, não com desgraça. O amor de Jesus não é um amor sem graça. É um amor cheio de graça e de misericórdia. Terceiro e último aspecto. Está um S a mais ali, viu, gente? É a igreja, não há igrejas. A igreja como espaço de misericórdia. Nós somos chamados como igreja a sermos espaço de misericórdia. Nós somos como cristãos chamados a viver a misericórdia. Observe que o texto diz algo muito profundo. O que ele diz? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Por que eles são felizes? Porque alcançarão misericórdia. E quem não for misericordioso? Não alcançará misericórdia. De quem? Isso é muito sério. É algo muito forte na Bíblia. Jesus falou em certo lugar, se não perdoardes aos homens, e às mulheres também, as suas ofensas, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará a vós. É a lei espiritual, irmãos. É a lei espiritual, é a lei de Deus. Esse princípio é muito claro. A igreja não é tribunal, gente. Igreja é hospital. E no hospital você vai achar gente doente. Gente doente. É escola. E na escola você vai achar gente que ainda não sabe. E para que existe o hospital e a escola? É para passar a mão no doente e dizer, beleza. Não. O hospital está ali para curar. Então não é que a igreja deva ignorar os pecados. É que a igreja existe para curar os pecados. Mas a pessoa só vai ser curada se estiver dentro da igreja. Por isso, acolhemos a pessoa como está, para que o evangelho a transforme naquilo que ela deve ser. Amém? Este é o princípio. A missão do cristão, então, não é cancelar, mas é restaurar pelo amor e pela misericórdia. 2 textos fundamentais da palavra de Deus. O primeiro deles é Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Vimos mansidão domingo passado, não foi? O que é mansidão? Alguém lembra? Ninguém lembra?
é força sob controle. Lembra do cavalo? Não, o cavalo selvagem estava domado. É poder sob controle. Isso é mansidão. Vocês se consideram espiritual? Hã? Sim ou não? Não vou nem olhar quem está falando. Se você é espiritual, não esquece disso. Vocês que são espirituais, restaurem. Vocês já pararam para pensar como muitas vezes na igreja, os que se julgam mais espirituais são aqueles que se acham aptos a julgar os outros? Não é? A condenar os outros, a cancelar os outros? São os mais espirituais. Não é? Eu só estou fazendo isso por zelo pela igreja. Eu ouvi uma vez um certo homem, não é? Aquele bravo de igreja, né? Falando isso. Não, só quero o melhor para a igreja. Vós que sois espirituais, deveis ser misericordiosos. E há uma expressão do apóstolo Paulo, do Tiago, que é muito profunda. Olha isso aqui. Vamos lá juntos? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, não usou de misericórdia. O que diz no final? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ela é maior do que o juízo, ela é mais forte que o juízo, ela deve ser colocada numa posição superior ao juízo. Assim deve ser a misericórdia. Para ilustrar esse princípio aqui, principalmente esta ideia de que bem-aventurados ou felizes são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia de Deus, eu queria fazer uma pergunta para você, só para você pensar. Imagine se Deus usasse os mesmos filtros que nós usamos nas redes sociais. Ele só mostraria o que é bonito, perfeito e aceitável. Mas Deus nos amou sem filtro. Sabe o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8? Diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele não amou só os bons, Ele não amou só os perfeitos, Ele não amou só se é que tem, né, perfeitos? Ele não amou só os bonzinhos, Ele amou a todos. Ele nos amou antes de nós, quando nós éramos ainda pecadores. Concluindo então, nós somos chamados para viver a contramão. Como John Stott diz sobre o Sermão do Monte, nós somos chamados a viver a contracultura cristã, a viver de um modo diferente da sociedade, a viver fora da caixinha. Misericórdia não é fraqueza, é força que irrompe o ciclo do ódio, que quebra o ciclo do ódio. Misericórdia planta restauração, onde o cancelamento planta destruição. A quem você precisa mostrar misericórdia? Deus nos amou sem filtro. Leram? Vamos lá? Alguém tem coragem de ler isso aí? Que nome você tem repetido nos julgamentos silenciosos? Qual é o nome que você bota lá? Julgamento silencioso não é oração não, viu? É quando você está lá, vai me pagar um dia, né? Vai me pagar um dia. Deus, desce fogo sobre fulano. Desce a mão, Senhor. Está pouco. Que nome você tem repetido em julgamentos silenciosos? Onde você pode ser mais parecido com Jesus do que com a multidão? Na misericórdia, no perdão, no amor sem filtro. No amor que ama apesar de. O amor sem filtro de Deus te alcançou. Agora espalhe esse amor em casa, na igreja, nas redes sociais, onde você estiver. Espalhe sempre este amor. O amor sem filtro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos conduza em vitória nesta área também da nossa vida. Amém? Muito bem. Continuamos meditando e pensando no ensino de Jesus acerca da felicidade. As bem-aventuranças poderiam muito bem ser chamadas de segredo ou o segredo de Jesus para a felicidade. E nós temos pensado aqui na felicidade como sendo felicidade fora da caixa, né? Qual é o sentido de fora da caixa? Hoje em dia, a ideia é alguma coisa que foge do padrão, daquilo que é o normalmente aceito e praticado. Então, o sentido que Jesus dá à felicidade, ou o caminho para a felicidade, é totalmente distinto. E até o conteúdo, né?
é distinto daquilo que o mundo ensina. Nós vimos isso desde que meditamos e começamos a meditar sobre as bem-aventuranças. Meditamos sobre a primeira, segunda, terceira, quarta hoje de manhã, e agora estamos na quinta bem-aventurança, caminhando já para quase encerrarmos no próximo domingo as bem-aventuranças. Pois bem, o tema então é este, hoje à noite. Amor sem filtro é igual a misericórdia. Misericórdia significa amor sem filtro. Daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é que significa hoje na sociedade, nas redes sociais, a expressão cancelamento, né? Porque aqui a ideia é contra a cultura do cancelamento. E o que quer dizer esse amor sem filtro? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, mas vamos ler o texto juntos? Vamos lá? Diz assim, vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso? Misericordiosa? Você é? O que é que significa, afinal de contas, ser misericordioso? Ser misericordiosa? Você já viu, ou quantas vezes você já viu alguém ser cancelado? Nessa expressão, entre aspas, na sociedade. Eu estava vendo, de vez em quando, eu procuro ver quais são as notícias da semana, pelo menos uma vez por semana, ver quais são as notícias. E vi, então, que uma famosa youtuber, né? Ou, na verdade, influencer, como gostam de ser chamados, né? Com cerca de 50 milhões de seguidores. 50 milhões de seguidores, né? A gente espanta um pouquinho com esses números, só para lembrar que esses números podem ser comprados, viu, gente? Existe, sim, essa forma. Mas, enfim, 50 milhões, muito influenciadora, foi falar sobre as tais das BITs, né? Lá na Câmara dos Deputados, e foi um verdadeiro circo aquilo lá, etc. Mas o que me espantou é que, logo depois do seu testemunho, ela foi totalmente despojada, né, com uma caneca, bebendo, parecia que não estava dando muita bola para aquilo que estava acontecendo ali e para aquilo que estava acontecendo, porque, na verdade, o que foi denunciado é que ela estaria ganhando dinheiro para fazer propaganda das BITs e teria assinado um contrato que cada vez que alguém perdesse, ela ganhava. Olha que coisa triste. E ela, em vez de estar ali com misericórdia por aqueles que perderam, né, para ela ganhar, ela meio que zombou, enfim, tinha deputado fazendo selfie com ela, para mandar para a esposa, coisa desse tipo que, infelizmente, está se tornando, parece, coisa comum. Mas o que me chamou a atenção foi que, logo depois, saiu o seguinte anúncio. 5 milhões de seguidores dela cancelaram, cancelaram logo após a saída. O que é isso para quem tem 50 milhões, né? Ainda tem 45 milhões. Mas o fato é que está muito presente essa ideia de cancelamento. Alguém comete um erro, fala alguma coisa que eu não gosto, eu cancelo. Esta é a ideia. Não confundir com cancelar CPF. Cancelar CPF é uma outra coisa triste, né? Que na verdade se refere à morte da pessoa, né? E tem gente que brinca com esse tipo de coisa. Mas enfim, aqui a ideia é essa. Pois bem, nós vivemos uma cultura do cancelamento, né? Uma prática moderna onde pessoas são publicamente rejeitadas, e a ideia normalmente é publicamente, por conta de um erro, uma fala errada, não é? Algo que disse que não foi bem colocado, né? Essa é a cultura que nós estamos vivendo hoje. E essa ideia, essa cultura do cancelamento, pouco lugar dá para arrependimento. Falhou, é cancelado. Não tem chance. Alguém disse, aliás, vivemos numa sociedade que julga, e aqui o contraste é com Deus que perdoa. Mas alguém já disse, este autor, da Universidade de Harvard, ele escreveu o seguinte, dentro desta ideia da cultura do cancelamento: cancelamento é um tribunal sem apelação. Mas eu fiquei pensando, quantas vezes eu cancelei alguém? Não publicamente, talvez, mas talvez até no segredo do meu pensamento, do meu coração, porque a pessoa errou. Não quero mais saber. Não quero mais saber. Quantas vezes esta cultura também nos alcança, não é? Não há apelação, possibilidade de arrependimento, não é? Eu também já fui réu desse tipo de tribunal, né? Mas, enfim, esta é uma cultura muito presente. A ideia é cancelar a influência que a pessoa possa ter por meio de redes sociais, essa é a ideia. Mas, principalmente, está por trás disto. Não há espaço para erro. Está cancelado. Esta é a ideia. A frase amor sem filtros, né? Esta é uma expressão também contemporânea. Qual é a ideia dos filtros? Está ligado muito aí às redes sociais, do Instagram, etc., né? Em que aparece ali uma imagem da pessoa, um perfil da pessoa, todo cheio de filtros.
Vai filtrar aquilo que pode não agradar. Você é ensinado a agradar, você é ensinado a passar uma imagem daquilo que de fato você não é. Então, quando pensamos no amor sem filtro, nós estamos pensando num amor genuíno, autêntico, incondicional, livre de aparências ou de máscaras. Um amor sem julgamentos. Essa ideia contrasta com a ideia do amor com filtro, que é esse amor superficial, seletivo, baseado nas aparências, naquilo que não é real. Pois bem, em uma sociedade marcada por filtros, né, do Instagram, das redes sociais e tal, né, de imagens e de padrões irreais, o amor sem filtro sugere um amor contrário a esta cultura da performance, né, a ideia de você produzir uma imagem daquilo que, na verdade, não é real. Este versículo que nós lemos, como é que é o versículo mesmo? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Esse versículo fala, portanto, da misericórdia, que é, na sua essência, um amor sem filtro. Misericórdia é um amor sem filtro. Porque não ama apenas aquilo que é perfeitinho, pelo menos na imagem. Não, ama apesar de. Vocês lembram lá no passado, eu não sei que ano foi, né? Mas eu era jovem ainda, e eu me lembro que saíram umas figurinhas que falavam sobre o amor. Amar é, né? Aí tinha lá uma frase, um negócio bem bacana, né? A gente colecionava aquelas frases bacanas, né? Pois bem, o amor sem filtro é isso, é o amor misericordioso, ou é a misericórdia. O amor sem filtro é aquele que não exige que a pessoa mereça o perdão, o cuidado, o acolhimento. É amar e agir com compaixão, mesmo quando há motivos humanos para se afastar, punir ou cancelar. Isso é o amor. Cantamos há pouco o amor maior, o amor melhor de Deus por nós. Amor que precisa fluir através de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações. E esse é o amor de Deus, o amor ágape, está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Se o Espírito de Deus habita em nós, e quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, irmãos e irmãs, este amor está em nós e precisa fluir através de nós, alcançando as outras pessoas. Jesus, ao contrário do mundo, da sociedade do cancelamento, da sociedade do amor com filtro, né? Jesus adotou, ou pregou, anunciou e ensinou o caminho oposto. Misericórdia é o amor sem filtro. É o amor que enxerga a falha, mas escolhe restaurar, não cancelar. Este é o amor de que Jesus nos fala na palavra. Eu quero pensar com vocês rapidamente sobre 3 aspectos que me chamam a atenção aqui, nesta expressão, neste ensino de Jesus, nesta bem-aventurança. Primeiro, a misericórdia como antídoto. Qual é o significado da misericórdia? Mateus capítulo 5, versículo 7, o texto que nós estamos lendo fala-nos sobre isso. E lá usa uma expressão para misericórdia, que é esta palavra grega que está aí em amarelo, né? Vamos ver quem é que lê para nós aí? Misericórdia. Já traduzindo, né? Já leu traduzindo, é isso mesmo, é misericórdia, aquilo ali que está escrito, né? Eleemon, é isso que está escrito, eleemon, não? Do grego. Pois bem, é esta palavra que Mateus usa. Se refere a alguém que age com compaixão. Compaixão é quase que o sinônimo aqui de misericórdia. Aquele que age com compaixão diante do sofrimento do outro, claro. Mesmo sem obrigação legal. Tá? Então, age diante do sofrimento do outro, mesmo e apesar, às vezes, das falhas. Vou dizer uma coisa, fazer uma pergunta difícil para vocês. Alguém te fez mal. Você cancelou. Você cancelou essa pessoa. Não é? Fez o julgamento silencioso, ou faz o julgamento silencioso na sua mente. Cancela. Não quer mais saber. Lá pelas tantas, essa pessoa te procura. Está precisando de uma oração. Porque está doente. O que é que você faria? Esse é o ensino, esse é o que a gente faria como amor, normalmente com filtro. Não é? Porque pode ser que muitas vezes a nossa tendência seja: Senhor, bate mais, Senhor. Merece. Porque a misericórdia não é muito característica humana. Você lembra de Davi? Davi numerou o povo. Deus mandou por meio de Joabe e disse: não faça isso. Ali estava toda a vaidade de Davi colocada.
E aí, o profeta vem a Davi e diz assim, olha, escolhe o que é que vai te acontecer como castigo pela tua desobediência. Davi vai responder para o profeta uma coisa muito interessante. Ele disse que eu não caia na mão dos homens, mas na mão do Senhor. Por quê? Ele vai explicar lá. Porque Deus é misericordioso. Davi aprendera em toda a sua história, em toda a sua vida, que a misericórdia é essencialmente característica de Deus. Mas normalmente não é a nossa marca como humanos. A nossa atitude é, infelizmente, muitas vezes, amar com filtro. A história da mulher adúltera, fazendo aqui uma pequena digressão ainda, a misericórdia é diferente de um sentimento, tá? Não tem a ver com sentimento. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. É o que às vezes nós vamos dizer. Eu ainda não senti, eu não vou perdoar. Tem nada a ver com sentimento. Assim como amor não é sentimento. Como é que é, pastor? Que história é essa? Não é sentimento? Biblicamente não. 1 Coríntios capítulo 13. O que diz lá? Não precisa recitar todo o texto. Mas ele vai falar sobre o amor. O que o amor faz? O amor não é invejoso. O que mais? É longânimo. O que mais? Não arde em ciúmes. O que mais? Ele vai falando, não faz algumas coisas e faz outras. Amor é verbo de ação.